pai que tem autoridade não precisa gritar. Pai que tem autoridade não precisa bater. Pai que tem autoridade, ele inspira pelo que ele é. Tudo bem contigo? Inverso no ar. Estamos aqui para mais um momento de bate-papo, conversa. Aqui a gente abre o coração, chora, ri, concorda, discorda. Contanto que aqui no bate-papo a gente sempre tem a presença de Deus. E seguindo aqui os passos daquilo que a Bíblia nos orienta em assuntos cada vez mais atuais e questões para a gente questionar um pouquinho e pensar um pouquinho e melhorar a nossa vida. Obrigado pela tua presença. Você já sabe que aqui nesse podcast você deixa aí teu comentário, pode concordar, pode discordar, mas já compartilha, dá o teu like, tua curtida com a gente, porque a gente está crescendo cada vez mais, trazendo amigos para conversar com a gente. E aqui a gente quer realmente deixar essa ideia de que se o mundo está de ponta cabeça, pensando de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu, do certo. Então a gente rema contra a correnteza, é sal da terra, é luz nas trevas, e a certeza de que mesmo como minoria, a gente pode de um jeito inverso apontar coisa muito boa, felicidade e a certeza da volta de Jesus. Obrigado pela tua presença com a gente e entre amigos aqui. Hoje aqui tá bom demais, gente, que legal. Já vai entender aqui um momento muito top pra gente bater um papo de um assunto que você já vai saber, mas doutora Thalita, bom estar com a gente, tá bom? Tem aqui, olha, um currículo, doutora Thalita, aqui no podcast. A gente pula um pouquinho essas burocracias, mas eu sei da tua especialização, doutorado aqui em educação e uma bênção para ajudar, para mentorear e para orientar famílias, professores e educadores, né, Thalita? Fala um pouquinho mais, quem é a Thalita aí pra gente conhecer? Bom, se tem uma coisa que eu gosto de dizer que eu sou, porque a igreja me deu esse privilégio, é ser anciã da igreja do NASP Hortolândia. Mas olha, eu resido em Hortolândia, frequento a igreja do NASP Hortolândia e sou anciã. Eu sinto grande prazer em ser anciã. Legal. Serviço, né? Sim, sim, isso é o que mais me dá prazer. E o meu trabalho atual também me dá muito prazer. Eu trabalho na produção de material didático para o Programa Nacional dos Livros Didáticos do Ministério da Educação. Então isso também me traz muito prazer. Depois de trabalhar 45 anos como educadora da rede educacional adventista em vários lugares do Brasil e em vários níveis de ensino, desde a educação infantil até pós-graduação. Então Deus me deu muitos privilégios. Amém. Bem-vinda, tá bom? Vamos conversar um pouquinho, vai ser bom demais ter toda a tua orientação, instrução e participação. Aqui a gente pula um pouquinho dos nomes, né? Pastor, doutora. Então aqui, Thalita, Eldailson, e a gente tá junto. Vânia, professora Vânia, mas vamos chamar de Vânia, né, Vânia? Isso. Trabalhamos juntos já há bons anos, é amiga, é colega, a gente ali divide o corredor de trabalho ali junto na nossa sede da igreja aqui em São Paulo. Mas que trabalho lindo que Deus lhe deu, né? Fala um pouquinho pra gente dessa responsabilidade que você tem, Vânia, e além do trabalho, a família que você tanto ama, né? Pois é, pastor, um prazer estar aqui com estes amigos. Nós estamos aqui trabalhando para o estado de São Paulo, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É uma paixão, né, cuidar, mas também uma tremenda responsabilidade, porque junto com essas crianças e adolescentes vêm suas famílias, né? Minha família também, meu esposo também é pastor, tenho 2 filhos e é uma alegria ser a tia Vânia do estado de São Paulo. É bom você entender, porque a professora Vânia responde por todo um departamento da Igreja Adventista que envolve essas novas gerações, né, Vânia? A gente vai conversar sobre isso, o desafio. Eu tenho uma filha de 15 anos e a gente sabe o quanto a gente precisa hoje ajudar as crianças, mas também fortalecer os pais dessas crianças. Exato. Né? E você está quantos anos já nesse trabalho, direto ali junto ao MDA? 10 anos. 10 MDC, né? 10 anos 10 juntos. Anos. Então, a gente está junto aí nessa década, amando essa igreja e que bom tê-la com a gente. E veio para conversar, tá? Não é a tia Vânia, a professora Vânia, é a Vânia. É a Vânia que cuida das crianças dos outros, mas também é a Vânia, a mãe, que vive as suas próprias lutas dentro de casa. Com certeza. E por isso a gente vai ter esse papo aqui que o podcast nos permite. E o próximo convidado, a gente não sei nem como vou apresentar, porque olha, pra Vânia e pra Thalita tinha um monte de coisa aqui, Wagner. Chegou aqui, Wagner, tá em branco.
Tem mais nada, produção, entendeu? É isso. Amigos que a gente leva pra vida. O Wagner cantor, e é conhecidíssimo de vocês, eu imagino, né? E quantas vezes, Wagner, eu estive lá no podcast contigo. Sim. Hope Hour é um podcast que, inclusive, nos provocou a fazer esse aqui. A gente tem que dizer que a gente imitou muita coisa, olhando com o dinheiro que nós temos. O que a gente pode fazer para chegar a 1% do que é lá a estrutura que o Wagner tem? É brincadeira, Wagner. E chegaram em 200%. É brincadeira boa que a internet nos dá essa facilidade de bater papo, né? E quantas vezes eu fui lá contigo, Wagner? Fala um pouquinho pra gente. Agora, primeiro o profissional, pode fazer assim a tua gerência numa área tão apaixonante da igreja, da Novo Tempo, mas depois é o Wagner paizão e maridão, né? Pois é, parece que hoje eu vim para esse papel, né? Wagner pai vai falar aqui hoje, muito legal. Bom, eu sou jornalista, né? Trabalhei em alguns lugares, inclusive junto com a professora, foi minha chefe. Quer dizer, ela estava lá na reitoria, né? Eu estava dando aula lá para comunicação, exatamente. Mas eu fiz mestrado, doutorado nessa área de comunicação, dei aula no UNASP, aqui em Engenheiro Coelho, por um bom tempo, acho que uns 6 anos. E aí depois fui para Novo Tempo, onde eu tô até hoje. Quantos anos já de Novo Tempo? Eu acho que 13 anos. 13, o né? Daílson foi meu chefe, só gente. falta você, Vânia. Quem diria, Vânia? Quando eu cheguei na Novo Tempo, o Daílson era diretor da TV e eu cheguei lá, né, como coordenador. E aí tem o Hope Hour, né, que é o podcast que eu apresento atualmente, muito legal, a gente também bate papo e é ótimo. Ultimamente me deu um negócio assim, né, e eu fui estudar psicologia. Verdade, cara, você tá nisso. Então eu fiz uma formação numa área da psicologia, aí eu gostei muito, falei, não, eu gosto de estudar e eu vou, então eu estou estudando psicologia e falo muito disso no meu Instagram e tudo mais, até no Hope Hour também a gente conversa bastante sobre isso, é uma área que me encanta muito. Sim. Wagner, e lá no Novo Tempo a gerência de web, né? Fala um pouquinho, essa estrutura mega, né? É onde a coisa hoje viraliza, acontece, a gente ama a TV, ama a rádio, Sim. Mas a gente sabe do que está nas mãos de todo mundo. Exatamente. Como está hoje mais o formato lá? Quantos funcionários você tem? Fala um pouquinho pra gente dessa oportunidade absurdamente desafiadora, que é o universo digital para um Novo Tempo, né? Olha, o digital, ele cresceu muito. Eu trabalho diretamente nessa área há uns 4 anos. Então, eu vi um crescimento, falando de Novo Tempo, impressionante, assim. O que a gente mede na Novo Tempo não necessariamente é a audiência, mas é o retorno que a gente tem de pessoas que têm o interesse de estudarem a Bíblia ali com a gente, né? E a televisão com toda a sua estrutura, a rádio com toda a sua estrutura, hoje o principal caminho de pessoas chegando, querendo estudarem a Bíblia com a Novo Tempo é pela web. Então, essa coisa, né, de que as pessoas estão com o celular na mão, elas estão assistindo cada vez mais conteúdos que estão no YouTube, conteúdos do mundo digital, tem crescido, isso tem encantado as pessoas e elas têm gasto cada vez mais tempo lá, né? Nessas telas. E a gente está lá para tentar entregar produtos de qualidade, coisas que acrescentem a caminhada espiritual delas. Que legal, Wagner. E é isso que a gente tem feito. O nosso departamento é dividido em 3 áreas. A gente tem uma equipe que produz audiovisual, e especificamente para o digital, né? Não necessariamente para televisão e tudo mais. Uma equipe de marketing digital, então cuida de sites, redes sociais, né? Promover tudo isso. E um departamento de evangelismo digital, que produz estudos bíblicos especificamente para o digital. A gente tem a Esperança, que é a nossa... A Esperança está contigo, né? Comigo. A Esperança é a nossa melhor funcionária. É isso aí. Porque ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a Esperança, a gente diz que ela é a primeira instrutora bíblica digital que se tem notícia no mundo. É isso mesmo. E ela já estudou com quase 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas já estudaram a Bíblia. É impressionante. É uma coisa assustadora, gente. É um ministério lindo. Teu departamento é maravilhoso. Quando a gente vai lá, gente, no podcast com o Wagner, dá gosto. É uma garotada, sempre é novas gerações, é uma turma que pensa de um jeito diferente. E que bom que a gente está valorizando. Pode valorizar muito mais, mas já está se crescendo a percepção de que o digital não tem como fugir. Não tem. E tá na mão do povo. Então, Wagner, para você, para mim é uma honra, gente. Apresentar alguma coisa aqui, eu vou lá, o Wagner é um talento, é um valor que a igreja tem. Doutor, então, em jornalismo, vamos dizer isso, né? Um professorzaço, é um amigão. E a gente trouxe o Wagner hoje não para ser o apresentador, ou o jornalista, ou o diretor de web, ou o doutor em comunicação. É o pai. Fala então pra gente um pouquinho da sua família, porque é a partir da tua história
que nós vamos continuar conversando e vocês duas vieram aqui pra gente conversar hoje com um case real, tá? Por quê? Porque o Wagner vai trazer aqui uma carga de vida real, né? E é em cima disso que a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da educação. Mas não a educação burocrática, não a educação estatal, não a educação formal, Thalita. É a educação do pai Wagner. Então eu quero saber um pouquinho aí desse grande Wagner que o povo talvez não conheça tanto por aí, né? Começa por onde? Nem sei. Família, Nani, onde tudo começou. Temos 2 filhos, né? A Nani e eu. A Sofia, que tá fazendo 9 anos agora em março. 9 anos. E o Miguel, que tem 6 anos. O Odailson conhece bem, porque apresentou as crianças. Um prazer, cara. E a gente tem uma história de constituição dessa família um pouco diferente do usual, né? Um pouco diferente do mais comum. A Nani e eu, a gente tentou ter filhos biológicos por um longo período de tempo. Fizemos inclusive fertilização in vitro e tudo mais. Oramos muito sobre isso. Foi um momento muito significativo do nosso casamento, essa busca porque a gente queria constituir uma família. Mas isso não aconteceu, isso não veio. E em determinado momento a gente decidiu ir para o caminho da adoção. Foi interessante porque a gente não, pelo menos a gente, né, não esperava que fosse assim que a gente constituiria a nossa família. Então, num primeiro momento, quando vi que a coisa não estava acontecendo, eu fui o primeiro a falar, eu acho que a gente devia pensar na adoção. Aí a Nani, não, de jeito nenhum, isso aí é muito complexo, acho que não e tal. E passou. Aí num outro momento a Nani veio e falou, olha, você tinha falado de adoção, eu acho que de repente tal. Eu falei, não. Agora, fora de cogitação, nem lembro o que eu estava fazendo na época. Eu falei, não, isso aí e tal. E um dia, eu fui fazer uma viagem, fui para o Rio Grande do Sul, e aí essa coisa ficou na minha cabeça, assim, e eu fui pesquisar o que uma autora que a gente gosta muito, chama Ellen White, falava sobre adoção. E aí aquilo me impactou, assim, e eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou conversar com a Nani de novo. Eu tinha falado não, uma vez ela falou não, sei lá o que vai acontecer. E aí eu falei, meu amor, preciso falar uma coisa com você. Ela, nossa, eu também, tava esperando você chegar. Falei, posso falar? Falei, não, deixa eu falar. Mulheres, né, gostam... Sem dúvida. Muito. Aí eu falei, não, então tá, fala. Ela falou, olha, você tava viajando, eu sei que você já falou sobre esse negócio da adoção, mas eu tava lendo aqui o que Ellen White fala sobre adoção, e eu assim... Ué, mas como assim? Eu tava lendo o que Ellen White fala sobre adoção. Ela falou, não, então foi Deus que mandou a gente ler isso e tal... E aí a gente entrou por esse caminho. Foi uma espera de... deixa eu lembrar aqui. 1 ano pra gente realmente estar na fila da adoção. E 7 anos para as crianças chegarem. Uau! E estão com a gente hoje já há 5 anos. Então é um jeito muito diferente. Aí você vê o que você quer que eu conte a mais disso. Mas é muito bonita a história de como a gente se constituiu família também. Um jeito diferente, né? Exatamente, Wagner. Nós já vamos abrir a nossa caixa, mas antes só para dizer, você está aqui por quê? O assunto não é adoção, o assunto é educação. Mas exatamente por quê, Wagner? É a nossa vida acontecendo com os desafios que a gente tem de família. Então, o povo idealiza aquela família, propaganda de margarina, né, que é tudo perfeito, tudo certo. Até para começar, até para conceber, a gente viveu isso. E é importante você saber. O Wagner tem uma história linda de oração, de devoção, de lágrimas e de entrega. E é uma família que hoje o povo... então é uma família perfeita que adotou, está educando bem. Sempre vai ter desafios. A minha filha com 15 anos é um desafio, você com as 2 é um desafio. Então vem para cá a caixa, que a gente já vai ver nessa caixa os objetos. Vocês 3 são novos aqui no inverso, eu tô feliz por isso. Então essa é uma caixa, Wagner, que nem eu sei o que tem dentro dela. Thalita, aí produção que apronta, eles inventam uns negócios lá. Não tem nada vivo aqui não, né? Não vai beliscar, não vai picar, nada. Isso entendeu? já é bom. A hora que eu abrir essa caixa, a gente sabe que o assunto é educação, mas o que tiver aqui vai dar alguma associação mental que não tem resposta certa ou errada. Não é uma charada. É só um gatilho pra gente discutir o assunto que vai vir. E vamos ver o que vem na cabeça de vocês pela primeira vez quando verem isso. E eu também não sei o que está aqui. Uau. Olha aí, ó. Tá aqui, gente. Temos aqui, ó, algumas coisinhas. E o assunto vocês sabem qual é. O que vem na mente de vocês pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante de hoje, que é a educação, né?
Desafio. Mas possível. Olha, Exato. Aí, Isso é ó. legal. umas caixinhas de pecinha aqui. É desafiador, mas é possível. E persistência, lógica. Tem várias coisas que a mente precisa se valer para poder trabalhar com esses objetos, né? E também com educação. Necessário de mentes até seguir humanas. regras. Uhum. Porque se não Regras. tiver regra, isso aqui não monta. Exatamente. É difícil. Esse aqui que é diferente. Não conheço esse. E aí? Eu acho que a Esse grande, pai. acho que a Né? grande palavra, quando a gente fala de educação, é realmente algo que é persistência. A professora falou essa palavra. A gente conversa muito sobre isso em casa, né? Se fosse falar uma vez só e tava tudo resolvido, era muito tranquilo, mas não é, né? É todo dia, ainda mais com crianças pequenas, é todo dia uma tentativa. E aí um caminho dá certo com um, caminho não dá certo com o outro. Você tem que tentar um outro contorno ali, porque cada um é um indivíduo muito único. Então, acho que persistência. Wagner, você é um doutor em comunicação. Tá? Vamos dar o peso do Até pesou da o ombro aqui academia agora. né? Você tem 2 filhos, cara, que eu acho que te provam que o doutorado às vezes vai pro lixo na hora de uma criança dando birra. Claro. Me fala um pouquinho dos desafios que você tem hoje como pai, um profissional, trabalha numa empresa de comunicação. A Nani, eu sei que tem um grande papel lindo na educação, mas não é fácil. Como é que você tem enfrentado os desafios da paternidade como pai e família educando 2 crianças lindas, né? Não é nem um pouco fácil. Eu lembro, antes de ser pai, eu via as pessoas falando de como era complexo, de como dava trabalho. Falando, nossa, a hora de colocar pra dormir. Eu pensava assim, gente, mas é colocar na cama, né? Qual é o problema Mal que esse sabia pessoal tá falando? Você pega uma criança, você coloca ela na cama, você fala boa noite, E pronto, ela apaga a luz. abraça o ursinho dela e vai pronto, só né? até amanhã. Mas não é isso. E eu acho que tem tido um movimento cada vez maior de pais se envolverem na educação dos filhos. E que bom que isso está acontecendo, né? Eu acho que antigamente isso ficava muito no papel da mãe. O pai era aquele que saía para trabalhar e provia. A mãe tinha que educar, tinha que dar bronca, tinha que dar banho, tinha que dar comida, tinha que trocar a fralda. E o pai era aquele que chegava quando o estágio estava muito avançado, né? Pô, não tá me obedecendo, eu vou chamar o seu pai aqui. Aí chegava o pai num peso de autoridade. Hoje eu acho que tem um outro movimento onde os pais se envolvem um pouco mais. Então, meu pai, por exemplo, é um pai maravilhoso, mas ele nunca trocou uma fralda, nem minha nem do meu irmão. E lá em casa nunca teve muito isso. É claro que quando as crianças chegaram, a Nani se dedicou especificamente para eles. Parou as atividades dela profissionais, então, claro que ela assumiu muito até pela demanda de trabalho que eu tinha. Eu não passava o dia em casa com as crianças. Mas eu vejo como faz diferença a coisa de eu colocar para dormir, porque eu não passei o dia com eles como a Nani passou. Então, tudo isso faz muita diferença. Agora, realmente, tem horas que eles te colocam numa sinuca, assim, que você não sabe o que fazer. Você não sabe que resposta dar. Porque a minha filha, por exemplo, ela é questionadora. E ela me faz perguntas, assim, fora da caixa, desde que ela tem 3 anos de idade. Ela tem uma mentalidade, assim, que é uma coisa que eu fico... Tá, mas agora eu respondo o quê pra essa criança? Né? Então... é desafiador. Vamos lá. Educação familiar hoje. Vendo o cenário Wagner como um case de sucesso entre nós. Será? Mas de muita luta também, né? Eu queria só pegar Vamos lá. alguma coisa que você colocou aí que eu acho interessante a gente explorar um pouquinho. Você tem 2 filhos que têm perfis diferentes, temperamentos diferentes, né? Personalidades em construção diferentes. Mas há algumas leis que são comuns a todos, mesmo que eles sejam diferentes. E uma delas do aprendizado é a lei da repetição. E educar envolve você repetir. Envolve você insistir no processo, né? Então, mesmo que a gente diga assim, meus filhos são diferentes, mas algumas leis do aprendizado são imutáveis para qualquer ser humano. Então, essa persistência, essa repetição, essa insistência, por outro lado, os pais têm desistido.
Porque é desgastante. Eu sempre digo, educar dá trabalho. Criar não dá trabalho. Olha. Criar é você dar escola, você dar banho, você pôr para dormir, você dar comida. Isso é criar. Agora, educar é muito trabalhoso, é desgastante. Por quê? E aí vem a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão bíblico-cristã. Porque você está lidando com uma natureza naturalmente em rebelião. Naturalmente com propensão ao mal. Eu acho que isso nos diferencia de qualquer outra linha de pensamento ligada à educação de filhos. Nós somos criacionistas. E nós entendemos que, pelo pecado, a natureza humana está num processo de degeneração e entropia. Isso é um processo, né, um grande conflito cósmico. Então, faz com que eu veja essa criança que, aparentemente, é símbolo de inocência, ingenuidade, né, que vem para você colocar coisas dentro da cabeça. Não. Ela traz uma natureza. E aí vem o grande desafio. O grande desafio. Primeiro, para eu lidar com esta natureza, eu preciso também dominar a minha natureza. Então, ao educar, eu estou sendo educada. Eu preciso ter autoconhecimento, me ver. Porque você vai ver nos seus filhos os seus erros e os seus acertos. Então, eu como educadora cristã, eu acho que a grande diferença de tudo que a gente lê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente assiste sobre educação, é a nossa cosmovisão bíblico-cristã, que faz a gente olhar para o fato, o fenômeno, o desafio, com uma compreensão diferente do que aquilo que o mundo tem colocado. Sabe, esse excesso de informações, porque hoje se ouve falar bastante sobre educação de filhos. Você entra no Instagram, tem um monte de gente falando de educação de filhos. Porém, a gente tem uma perspectiva diferente ao lidar com uma natureza em desenvolvimento. E ao reconhecer, Wagner, e isso para mim é fenomenal. Você falou da figura do pai, que você representa a Deus para os seus filhos. Gente, Deus permite que nós, criaturas, recebamos dele, atributos dele, para poder representar para essa criança. Quando ela pensar em Deus, o Deus que ela pensar vai estar associado ao Deus que você representou. Gente, isso faz toda a diferença em qualquer processo educacional. E que responsabilidade, né? Tremenda. Tremenda. Porque a professora Thalita disse, né, sobre essa questão de que a gente se vê nos filhos. E as pessoas, elas têm uma percepção, inclusive, muito da genética, né? Nossa, puxou o pai, puxou a mãe e tudo mais. Você? Eu não tenho isso, né? Às vezes eu até brinco, porque, por exemplo, eu sou péssimo de todos os esportes, né? E o Miguel, com 6 anos, ele domina uma bola, ele vai falar, graças a Deus, não veio com a minha genética, tá ótimo, né? Mas é impressionante, a genética não faz tanta diferença nisso, porque às vezes eu olho pros dois e eu vejo a Nani e eu, mesmo, assim, mano. completamente. Teve uma vez, a Nani teve que desenvolver um trabalho, era período de férias, e eu fui sozinho com as crianças pra praia. A Sofia começou a se comportar de um jeito ali na praia que eu falei assim, gente, eu não trouxe a Nani, mas veio a miniatura, né? Porque é idêntica, igual, não tem o que falar. Então, quando a gente olha pra criança fazendo a mesma coisa que a gente, você fala assim, meu Deus do céu, eu peguei essas duas crianças e agora estão imitando esse rascunho de ser humano aqui que eu sou. Como é que eu faço para reverter isso? Então, não é só lidar com a educação de você falar o que tem que acontecer. Mas para educar um filho, você tem primeiro que se educar. Você tem que remodelar, repensar várias coisas, porque é aquela coisa, o exemplo arrasta e eles vão reproduzir. E você fica assustado de como reproduzem. Wagner, que forte. A gente nunca tinha falado sobre isso, né? É bom vir pro podcast conversar. E os filhos
não geneticamente consanguíneos, eles estão imitando vocês pela convivência desses anos juntos já. Completamente. E a educação é o espelhamento, né? Essa identificação. Incrível, né? Isso é incrível. Ele contando a história, eu até revivi, Wagner, a minha história, porque eu também sou mãe adotiva. Ah, é? Olha só! Olha só! Nós não combinamos Olha isso. só! Né? Meus dois são adotivos. Os dois são adotivos? Sim. Olha, eu não sabia. Eu fiquei aqui, eu falei, que legal! Gente, Já vamos gravar. Não, vamos gravar outro episódio depois. Olha a produtora ali, eu também não sabia. Gente, muda o assunto do podcast. Vânia, é mesmo? A gente trabalha. Eu não sabia que eram os dois. Pois é. Tá. E hoje já são adultos, e você falando aí dessa questão, trouxe a miniatura? Sim, eles são. A nossa, né? Eles nos reproduzem, eles fazem igual. Meu menino mesmo, ele moreno, mais moreno, e sempre dizia, mamãe, qual a diferença? E eu dizia, nenhuma, filho, porque o que tá dentro é igual, não é? Então, quando a gente vê isso, a persistência, esse cuidado, aquilo que eles vão espelhar, porque é muito forte, mas sim, o modelo é incrível, arrasta. Então, se a gente fizer coisa errada, eles vão fazer também, eles espelham. Então... Vamos lá, os desafios então da educação. Estou impressionado, a gente foi totalmente coincidência, tá? Olha só. Absolutamente. A gente não pensou, senão a gente teria feito um tema sobre pais adotivos. A diferença é só que os meus já são adultos, educação, exatamente, né? educação. Já cresceram. Sim. O menino já tem 27 anos. Uau! Minha menina 25. Olha. E graças a Deus. E hoje vocês voltassem a ter 12 e 7, né? O desafio. Então, só que você lida com uma geração de filhos dos outros pais, de novas gerações. Isso. Hoje, quando a gente fala em educação familiar, que legal a gente ter essa franqueza e abrir o coração. Quais são os vilões, né? Quais são os vilões que a gente tem hoje? Você já tem os filhos crescidos, Wagner. Você está num momento, decolando, né? Minha está adolescente. Que desafio, gente. Não está sendo fácil educar hoje. E aí? Bom, eu como é que eu posso dizer que a vida toda eu pude acompanhar de perto, né, trabalhando com educação formal, esse processo, essas mudanças geracionais. Eu gosto muito de ouvir o pastor Adailson falar sobre as características de cada geração. Cada geração, né? A gente gosta disso. E eu tive a oportunidade, ao longo de 45 anos de trabalho, perceber esse processo de dificuldade. Não vou dizer assim, antigamente era melhor. Não. Os desafios eram outros. Haviam outros desafios. Porém, eu diria que hoje eu vou falar uma coisa que eu, né, intuitivamente, não estou falando fruto de estudos, porque eu podia pegar aqui dados, o que a neurociência tem falado. Eu digo assim, despreparo. Vamos analisar assim, bem de uma maneira muito simplista. Nós temos a capacidade de procriar. Todos os seres vivos se procriam, não é? Quanto mais simples o ser vivo, menos ele depende de quem lhe gerou. Então, o ser unicelular, ele se duplica e a célula que surge é tão capaz quanto a que lhe gerou. Você vai subindo na escala da criação, um réptil, vamos dizer o girino, quando eclode aquele ovinho, ele já sai nadando, ele não depende da mãe. Mas à medida que você vai subindo na escala da criação, o mamífero, ele depende da mãe que ele gerou. Ele depende do leite, ele já fica em pé, ele já se locomove, né? Um potrinho já fica em pé, mas ele com o olfato procura o leite da mãe. Ele se vira. O bebê, a coroa da criação, mais complexa criatura, é quem mais depende de quem lhe gerou. Isso é Deus quem planejou. Só que, por outro lado, é quem mais depende que os pais se preparem para maternidade e paternidade. E que preparo é esse? Necessariamente, quando eu estou pronta biologicamente para gerar filhos, eu não estou pronta. Então, os pais precisam, de fato, estudar. Estudar é procurar informações, não é reproduzir. Alguns dizem assim,
eu não vou fazer nada que meu pai e minha mãe fez comigo. Eu vou romper com o que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Eu vou fazer tudo diferente. Outros reproduzem o que o pai e a mãe fez. Mas, na verdade, quando eu percebo que Deus delegou a mim a responsabilidade de educar e de representá-lo, eu preciso de preparo. Então, eu diria que um dos maiores desafios da paternidade e da maternidade em qualquer época, e nessa se agrava, é o despreparo. Porque a gente tem muita informação, mas pouco conhecimento. E eu acho que também é muito necessário um aprendizado de quem a gente é. Exatamente. Quando a gente está educando. Autoconhecimento. Exatamente. Porque o que acontece? A gente tem que entender que criança é criança. Né? Então, eu como adulto, veja, ninguém aqui ficou colocando a mão nesses brinquedos, porque todo mundo aqui é adulto, né? Se meu filho tivesse aqui, ele já ia pegar isso aqui, ele ia virar tudo. Ele não sei... E daqui a pouco ele tá pensando que esse bloco aqui é um foguete, ele tá decolando esse foguete. Isso, e daqui a pouco ele joga isso lá do outro lado. Então, criança é criança. Agora, a gente olha pra criança e a gente quer que ela se comporte como um adulto. Talvez falta de informação, de conhecer, né? Como funciona uma criança, o cérebro de uma criança. Agora, tem coisas que as crianças fazem que irritam muito a gente. E por que que isso irrita tanto? Por que que a gente não aguenta um barulho de uma criança? Né? Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, ainda bem que tem barulho na casa, é sinal que tá vivo, né? A história da bagunça, claro, vai chegar uma hora, nós vamos arrumar essa bagunça. Mas se as coisas saíram do lugar é porque tem vida circulando pela casa. Não é uma casa modelo de loja de móveis. Com certeza. Né? Então, a gente tem que entender por que que essas coisas fazem uma irritação na gente, faz com que a gente perca a paciência. É falta de entendimento de como uma criança funciona. E falta de entender por que que aquilo atinge a gente de um jeito tão forte. Exatamente. A gente tem que aprender também, né, a se controlar, a se autorregular, porque senão a criança também não vai conseguir se controlar e se autorregular. E a gente, como adulto, exige uma coisa da criança quando a gente nem percebe que a gente não tá tendo. Então, assim, eu acho que quando a gente se torna pai, mãe, e ainda mais nessa educação que se tem hoje, nessa geração que chegou aí, a gente tem que perceber muito quem a gente é. Exatamente. Porque senão a gente não vai conseguir ter sucesso nessa educação. E aí eu vou jogar uma bomba na nossa conversa aqui, porque estamos gravando e participando desse podcast no ano 2025, né? Você comentou, Thalita, que a gente adora falar de gerações. Eu gosto, essa área jovem sempre nos encanta de ver, né, e respeitar e amar os inquietos que são o futuro já no presente da igreja, né? Mas realmente, veja, dos milênios, né, do X pro milênio, milênio pro Z, Z pro alfa, que já são os super nativos digitais, milênios já tiveram filhos, etc. 2025 inaugura-se a geração beta, né? Segundo a gente viu aí, né, várias matérias e tal, eles entendem que agora, este ano, a gente dá esse shift, esse câmbio para a geração beta, os que estão nascendo agora. Não, por quê? Não é pela internet, não é pelo metaverso, que já são dos alfas, mas é por causa da inteligência artificial, que agora ela abre um novo portal comunicacional, de desafio social, educacional, mundial, global, que é a bendita IA. Como nós vamos hoje, você vê, Vânia, a nossa realidade familiar, quem está começando a experiência do núcleo família, cada vez mais difícil, cada vez mais informado, entre aspas, mas não educado, né? Gosteiras, informação é uma coisa, o conhecimento é outra. Então, vai vir uma geração extremamente informada que a inteligência artificial vai falar como você quer ouvir, inclusive, ela vai gerar uma nova maneira de comunicação. Mas é informação, não é conhecimento. E aí, onde a gente pode ajudar o nosso povo a ver que a educação familiar ainda é o alicerce daquilo que Deus espera da gente, até para uma felicidade futura das novas gerações, né? Sim. Sabe, eu penso sobre isso, pastor, que assim, as coisas simples são as que dão certo. Olha aí. Quando a gente fica pensando, porque... Tá bom, estamos em 25, chegou agora os betas, tá? Mas sempre chegarão. Enquanto Jesus não voltar, teremos sempre a evolução desse tipo de coisas, de tecnologias e mudanças. Agora, quando nós seguimos o padrão simples,
daquele que o Senhor deixou para nós, não há erro. Claro que precisamos e vamos nos informar, os pais precisam sim, e tem aí os profissionais para orientar neste sentido, mas se esse pai não tem acesso a nada disso, mas tiver acesso a alguma coisa que vá fazer com que ele lembre que seja da infância dele, daquilo que ele viveu, porque a doutora Thalita estava falando, né, de não ser o antes e nem... Mas tem que ter uma engrenagem. Seguir aquilo que... A gente não pode anular a nossa história, e sim trazer à tona e trazer para as nossas crianças do hoje o simples. Mostrar para ele o que é uma galinha, porque né, a gente até ouve tanto isso, meu filho nem sabe. Traga, mostre, né? Vivencie o simples. Quando a professora estava falando desse simples, o que me veio à mente é a coerência. Porque a gente, como pais, a gente ainda mais pelo menos essa geração aí que eu tô educando, é a coerência. Antigamente, a gente não era tão questionador. E eu tenho Acho 40... que nem podia, né? Exatamente. Existia uma autoridade que quando meu pai, às vezes, ele não precisava nem falar, ele só me olhava, né? E aí eu não questionava. Eu ia. Às vezes questionava, às vezes acontecia meio estranho. Criança meio que terrível. Figura que foi não parava de falar um minuto. Esse moleque. E não mudou até hoje. Mas aí, o que acontecia? Hoje, não é assim. Hoje a gente tem uma relação, eu acho que talvez um pouco mais próxima, e aí aquela coisa de um respeito a uma autoridade infalível, eles não têm, não. Então, pra gente chegar e exigir esse respeito mesmo... Precisa ser uma situação muito lá em cima. Falar, filha, depois a gente conversa, ouve o que eu tô falando agora. Beleza. Mas no dia a dia, assim, mas pai, você não sei o quê. Então não adianta, não é o que você fala, mas é o que você faz. E tem que ter coerência entre essas duas coisas, porque eles não respeitam só porque você falou, eles querem ver você também vivendo aquilo. Mas você sabe que quando você falou a palavra... que estava aqui na minha mente, a palavra-chave daquilo que o Odailson falou. A geração Millennials é a geração que é pai da geração Alfa. E é a geração que abriu mão da autoridade para ser amigo, para serem amigos dos filhos. A geração que quis desenvolver uma relação de amizade. E eu, quando falo para pais, eu falo assim, gente, amigos, seus filhos terão dezenas. Bons amigos, 5, 6 no máximo. Mas são os pares. Pai e mãe só terão um. Então, não abra mão do seu papel de pai para se tornar amigo. Pai ama. Amor está acima. E a autoridade foi confundida por autoritarismo. Não tem nada a ver autoridade com autoritarismo. Para o desenvolvimento da criança, ela precisa sentir autoridade, ela precisa sentir que há proteção, que há limites, que há cercas, ela sente necessidade de prestar contas, ela sente... Quando ela chega e tem alguém que pergunta como foi hoje o dia na escola, isso faz toda a diferença. Ellen White fala que o pai jamais deve abrir mão da autoridade. E autoridade, quando eu falo de autoridade, eu penso em Jesus. Porque quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, todo mundo falou, ele fala como quem tem autoridade. Todo mundo, uau, ele tem autoridade. Onde estava a autoridade dele? Em ser o que ele falava. Ele era a verdade. Então, pai que tem autoridade não precisa gritar. Pai que tem autoridade não precisa bater. Pai que tem autoridade, ele inspira pelo que ele é. Então, a gente está vindo assim de uma influência muito forte de uma filosofia humanista que é bonita, é simpática, tem palavras atraentes, mas não tem nada a ver com a nossa cosmovisão. Então, quando a gente recebe esse caldo,
Eu gosto muito de ouvir o pastor Dailson, né? O Todos Dailson nós, fala, né? ele fala dessa questão da cultura, essa questão. Então a gente está imerso numa cultura que nos influencia 24 horas por dia. E muitas vezes a gente ouve coisas e assimila e se transforma em crenças. E uma das crenças é exatamente de que a autoridade não é uma coisa boa. Quando, na verdade, é uma das formas de eu conduzir meu filho a obedecer a Deus. Quando meu filho me obedece, ele desenvolve habilidade e capacidade de obedecer a Deus. Quando eu abro mão da autoridade, o meu filho também não consegue entender a autoridade de Deus. Então, a palavra autoridade ficou... ficou perdida, né? desvirtuada. Eu acho que, assim, a gente entra aqui numa polêmica, daqui a pouco vai ter um hate aqui comentando embaixo. Mas Vamos pra lá. o que acontece, né? A gente vive um momento... Concordo com a professora que falta muita informação para os pais. Mas eu acho que falta mais informação de qualidade correta do que informação qualquer. Os pais hoje, eles leem mais, né? Como você disse, tá tudo no... Você rola o feed, né? Então tem muita informação. Agora, a gente saiu de um extremo e a gente foi para outro, na minha opinião. Porque se a gente pegar uma coisa muito do passado mesmo, acho que isso nem era a minha geração ainda. As crianças, elas eram colocadas de lado. Então a criança não tinha muita importância, a opinião dela, o que ela queria, o que ela não queria. Ninguém levava em consideração. A frase é criança. E era ficada de lado. Hoje, a gente foi para outro extremo. A criança tá num trono que ela não tem condição de sentar. Wagner, com certeza. E não põe a coroa e o cetro na mão. Exatamente. Então, assim... tudo bem, o cérebro da criança não está preparado para uma coisa... Mas o cérebro da criança está sempre preparado para receber a educação. Para entender que agora é hora disso e agora não é a hora daquilo. E a gente já está vivendo o resultado de uma geração que não soube o que é frustração. Exatamente. Positivismo total. Sem limites. Exatamente. Essa ideia de autoridade... Na verdade, é a doutora Ana Beatriz quem coloca em um dos livros dela, né? Ela coloca como uma das consequências da situação atual os pais abrirem mão da autoridade. Mas me encanta perceber que os estudos recentes da neurociência são altamente compatíveis com a revelação que nós temos da educadora Ellen White. É impressionante. E... Nesse bojo, assim, você falou de um extremo, a gente está indo para outro, de dar à criança... Eu vou usar uma palavra que é derivada do humanismo científico. Dar à criança o protagonismo. Eu ouço isso direto, dentro do nosso ambiente educacional, eclesiástico. Dar o protagonismo à criança. Isso é uma frase do humanismo científico. Eu estou dando a ela o poder de escolha. Por trás disso vem ideologia de gênero. Você escolhe se você quer ser menino ou se você quer ser menino. Isso é muito... Eu posso ser bombardeada por isso que eu estou falando, porque eu já fui bombardeada por dizer que a gente não deveria falar isso, porque isso é humanismo científico. A gente tem que discipular as crianças, a gente tem que dar espaço para as crianças. Nós devemos dar espaço para as crianças, sim, mentoreadas. E isso eu estou falando porque ela vai da heteronomia para a autonomia. Eu vou dando esse espaço, eu vou dando essa liberdade de escolha à medida que ela vai se desenvolvendo. Mas a gente está falando de crianças de 4 anos que a mãe pergunta assim, o que você quer comer? Você não quer tomar banho? Você não quer... Entende? Então, nós saímos de um lado e fomos para outro. Só que é muito complicado você voltar para o equilíbrio se não for por meio da revelação, se não for por meio da nossa cosmovisão. Eu volto a bater nisso, porque é muito fácil a gente se encantar com linhas de pensamento que são coerentes, entre aspas, que são encantadoras, são bonitas, mas que não estão de acordo com a nossa cosmovisão, com assim diz o Senhor. Então, eu temo falar essas coisas porque... Não, mas está coberta de razão. A gente se encanta com algumas modas. Mas a neurociência hoje mostra, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim...
O Dr. José Martins Filho, ele é ex-reitor da Unicamp. Ele é pós-doutor em pediatria. Ele que trabalha a questão dos 1000 dias da criança. Então, ele fala assim, o bebê, quando nasce, para ele, o corpo da mãe é a extensão do corpo dele. Então, quando a gente fala em desenvolver, é o desenvolver. A criança está envolvida com a mãe, né? Então, você vai desenvolver a criança. Só que quando você pega uma criança e coloca na creche com 4 meses, 5 meses, você força um desenvolvimento antinatural. Isso provoca um excesso de cortisol no cérebro da criança, que se sente... É uma ruptura abrupta entre o seu corpo, é como se ele tivesse sido extraído do corpo da mãe, né? Esse desenvolver, essa ruptura, e você coloca numa creche aos cuidados de uma cuidadora que não vai dar o amor que a mãe dá, e isso gera um estresse tóxico que lesiona o cérebro da criança. Então, hoje você tem crianças com dificuldade de atenção, hiperatividade, e começou lá quando o cérebro dela foi bombardeado por cortisol, pelo estresse tóxico de ficar longe da mãe, que colocou muito cedo numa creche. Então, eu colho consequências de coisas que eu fiz quando a criança tinha 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por isso que quando eu falo de conhecimento, quando a gente já tem uma revelação que falou isso há 1903, e hoje a neurociência está mostrando. Então, quando eu digo conhecimento, Ellen White diz que nós precisamos entender de fisiologia quando somos pais. Nós precisamos conhecer o funcionamento do cérebro quando somos pais. Né? Então, é um conjunto de coisas que faz com que essa geração, quando eu falo, hoje tem muito mais criança hiperativa, muito mais criança com déficit de atenção, muito mais... Tá bem, mas é um conjunto de coisas que está combinando com isso e que nós, como pais, precisamos estudar de fato. Né? E esse podcast está favorecendo isso, aprendendo aqui com o Wagner. Que incrível. Enquanto você estava falando, eu tinha anotado aqui que tem no livro Educação, que é justamente isso, que fala: a verdadeira educação não é apenas transmissão de conhecimento, mas o desenvolvimento do caráter. Né? Então, isso é muito forte. Os pais hoje têm, sim, muito mais esse conhecimento na palma da mão. Mas será que estão usando? É isso que, né, fica aqui a reflexão. Esses dias a Sofia também, ela estava... Eu agora não lembro a situação exata, mas ela queria fazer uma coisa. Ela queria ir brincar na casa de uma amiga. E a gente não deixa ainda ficar na casa de ninguém sem a gente estar junto nessa idade que eles têm. E ela queria, porque queria. E ela já tinha falado com a mãe dela. A mãe dela falou que não, até que acho que a Nani se cansou e falou assim, ó... Vai falar com o seu pai. Acontece, né? Opa. Aí veio a Sofia. E aí comigo ela argumentou e ela falou e tal. E eu me lembrei da doutora Rosana, que ela passou por uma história parecida e eu fiz igualzinho. A Sofia veio e eu falei, filha, você não vai. E continuei fazendo o que eu estava fazendo. Você já conversou com a sua mãe, você não vai. Mas pai, e não sei o que, não sei o que. Filha, você não vai. Mas pai... Filha, não vou falar de novo, tá? Eu tô ocupado aqui fazendo isso, você não vai. Aí ela, mas e não sei o que? Eu falei, filha, olha só, você tá vendo que eu tô falando baixo? E você tá gritando, não sei o que, tal. Eu tenho esse poder. Quem manda aqui nessa casa sou eu e a mamãe, Adorei. não é você. Então você não vai, e eu não vou nem subir a voz, porque eu não preciso. A minha palavra baixa desse jeito é superior à sua. Então, assim, você não vai. Aí ela foi batendo o pé, mas não falou mais nada, porque não tinha mais nada pra dizer, Gente, né? por mais pais assim no mundo, Wagner. A gente marca, não, Wagner. é não. Tá na hora, tá na hora. E tem coisas que são negociáveis, porque também a gente não quer ser a pessoa que só fala não. Porque aí, quando o nosso não vem,
ele realmente tem a autoridade do não, mas a gente já falou um monte de sim. Acho que isso também, né, é uma coisa que a gente tem que ir negociando com a criança. Sabe por quê, Wagner? Porque um dia sua filha vai se deparar com o não adulterarás, não furtarás, não matarás. E quando o seu não virou sim, de repente, ela vai entender que isso também é possível nessa outra situação. Então, quando a gente diz não e em seguida cede, como você representa Deus na formação da visão de Deus para sua filha, ela vai transferir isso também para Deus. Não, Deus quer me ver feliz, não tem problema adulterar. Assim, né? A igreja, a Bíblia não é bem assim. Então, vejam como isso é muito sério. Thalita, eu só fico pensando assim, gente, que geração de pais mimadores, né? Sem limites, e a gente fica colhendo na sociedade isso, né? Eu acho que é importantíssimo a gente bater nessa tecla, né? Talvez seja um dos episódios mais antipáticos para alguns, ou mais difíceis de engolir para outros, que não, tudo muda, tem que agradar. Nós estamos perdendo as gerações, estamos perdendo firmeza, estamos perdendo identidade. E nem por isso estamos ganhando mais convertidos, mais gente. Quanto mais o evangélico, quanto mais o cristão, entre aspas, ou o religioso ocidental flexibiliza fundamentos de fé, mais a gente perde o alcance que outras denominações de outras religiões mundo afora crescem, porque nós não mudamos, nós temos nosso princípio. Na Europa você vê que está esvaziando os templos evangélicos, cristãos e católicos, e a explosão do crescimento do árabe muçulmano. Acabou, isso aí é uma realidade. Não é esse o assunto, é para a gente lembrar. Você falou uma coisa muito forte, que é antipática, mas a gente tem que reforçar. O pai e a mãe é a imagem de Deus para os filhos. Isso a gente não pode negociar. Tá tendo pai e mãe omisso, ausente, daí fortíssimo. Se o pai disse não, mas depois disse sim, o não mentirás pode mentir. Então você vai colher lá na frente essa ausência da responsabilidade que você tem de representar Deus, né? E isso é importante. Aqui a gente pode querer ou não querer ouvir isso, mas você vai ter que entender que a gente não abre mão dessa responsabilidade. Pesa sim. Eu queria te perguntar, né? Pesa sim a responsabilidade. Você é gerente de uma empresa, numa instituição de comunicação, você tem hora para chegar, hora para sair, você não está lá presente em casa o tempo todo. Então você é um tremendo de um baita líder profissional, doutor, mas você está trabalhando, então você não passa com a Sofia as 24 horas por dia. Quando pesa esse dia a dia do cotidiano, como a gente tentar lidar com uma vida que não é perfeita? Eu não vivo com a Thalita o tempo todo, eu tento me quebrar para estar, agora está no internato, é recadinho de WhatsApp, mas como a gente tentar ao máximo estar presente mesmo na ausência e equilibrar peso cotidiano profissional com a educação, que é isso. Eu sou a presença de Deus na vida dessa criança, não posso terceirizar, não posso repassar, não posso delegar isso. Esse ponto é muito interessante. Desculpa. Esse ponto é muito interessante porque, assim, quando a gente fala sobre o aspecto da disciplina, ok, a gente vem com essa autoridade, com essa firmeza. Mas para ser a imagem de Deus, a gente tem que ser um monte de coisas. Né? Então, se eu passo o dia inteiro no trabalho, chego cansado em casa, eu não olho no olho do meu filho... Eu não ouço a história que ele tem pra me contar. Eu tá. E, gente, lá em casa, não sei como que foi a experiência de vocês, mas eles não param de falar um minuto. Não. É assim. E o Miguel é mais novo, então ele demorou pra dar essa engatada. Mas aí quando começou é uma disputa. Eles brigam por quem é a vez de falar. Que legal. E a gente tem que ouvir. Porque... às vezes pode estar aparecendo que a gente vai simplesmente, agora porque a gente tirou a criança aqui nesse podcast do trono, mas não é assim também que a criança não é ouvida. Não é que a gente não quer entender o que está acontecendo com ela, o que ela está sentindo. Então, o que eu tento fazer é realmente assim, cheguei. Então agora deixa eu dedicar aqui um tempo. E às vezes parece pra gente, depois de um dia inteiro de trabalho, que é muito, que é demais. Mas se você parar para pensar, se você inclusive coloca as crianças para dormir no horário certo, não é tanto tempo assim. Mas é um tempo que você se desconecta da internet, é um tempo que você se desconecta do trabalho, você desconecta de tudo e você se dedica para aquela criança. E já que a gente vai representar a Deus para essa criança, ela vai entender que Deus também a ouve, que Deus dá atenção para o que ela tem a dizer,
para as opiniões dela, para o que ela quer dizer, para o que ela quer contar, e ela está sendo ouvida. Alguém está recebendo isso que ela está falando e acolhendo. Então, isso é muito forte. E isso facilita também na hora da disciplina. Porque esse relacionamento, esse carinho, esse afeto faz com que o seu não seja tão duro também. Porque não é só um não seco. É um não envolvido num laço vermelho, às vezes. Presença, né? É, um não com presença. Então, eu acho que é isso. A gente tem que... e aí eu falo assim, muito para os pais, porque as mães, eu acho que já tem isso com uma certa naturalidade. Os pais não. Os pais, eles estão muito focados em trabalho, meta, prover, conquistar e não sei o quê. E a criança precisa entender que você vai descer desse lugar e vai dar atenção para ela. E embora não seja o tempo todo, eu acredito que também eu tô dando um exemplo quando eu saio para trabalhar. Né? Eu lembro que uma vez eu tive que ir para Novo Tempo no sábado à tarde, porque ia ter um Anjos em Ação. Okay. E aí eu ia sair de casa no sábado à tarde, imagina, é o momento ápice ali de todo mundo junto, né, na família. E aí o Miguel falou para mim assim: pai, com quem que eu tenho que falar para você não ir? Oh, que bonitinho. Ótimo. Ai, filha. Aí eu falei: filho, é o seguinte, o papai... Aí você vem achando que você tá dando aquele discurso, né? Filho, olha, o papai tá indo lá porque é muito importante que eu vá. Porque, olha, você já viu quantos funcionários a Novo Tempo tem? Você viu como a Novo Tempo é grande? Hoje a gente vai pedir para as pessoas continuarem ajudando a Novo Tempo, para Novo Tempo continuar fazendo o trabalho. Aí ele: mas se tem tanta gente, pede para outra pessoa aí. Esse guri vale ouro. Sim, olha que delícia. Mas aí você explica, tal, beleza, não fica feliz, mas né, te deixa sair pela porta. Então também é um exemplo de falar, tá, o meu pai, ele tem as responsabilidades dele, o meu pai trabalha, isso é uma parte importante do dia do meu pai. Mas o meu pai não é só trabalho, o meu pai também é aqui com a gente. Dosar isso é uma coisa que é extremamente desafiadora. Quem é pai sabe, Exatamente. mas extremamente necessário. Gente. É uma linha, né? É tênue o negócio. E você escolhe fazer. É como escolhemos lidar com estas situações dia a dia, para que isso também traga segurança para essa criança. Porque o que temos encontrado hoje são muitas crianças e adolescentes inseguros, né? Confusos, não sabem o que desejam, justamente porque lhes é ofertado muita coisa e eles não conseguem escolher diante daquilo tudo que tem para se escolher. Eu não consigo entender, Vânia. Aí abriu, não é o assunto, mas nas entrelinhas vocês vão entender nas linhas. Você não vai dar um carro para uma criança de 14 anos dirigir. Sem a minha dúvida. filha está com 15 anos, ela não vai dirigir o meu carro. Ela tem que ter 18 anos para tirar a carteira e dirigir. É isso ela não mesmo. pode ter conta, movimentação de conta bancária e investimentos com menor de idade. jeito Ela não pode nenhum. votar com menor de idade. Exato. E de repente a gente dá alguns direitos de escolha para crianças. Exato. Que me apavora em pensar. Isso não é intolerância. Isso não é só desrespeito. confunde. Isso não é fundamentalismo nem fanatismo. Isso é sabedoria de pais que entendem. Exato. Não está na idade de tomar as decisões que vão nortear a vida inteira de uma criança. Então, só para a gente pensar, eu acho que aqui está muito claro o carinho, a humanidade, né? Não é perfeito. Você não está perfeito, não somos perfeitos. Nunca. Aqui é tudo humanidade. Só que, gente do céu, tá faltando aos pais saírem do playground. Então eu penso assim, essas crianças que vivem do jardim da infância são pais que não saíram do playground. Ou seja, nunca dizem não, porque nunca pensar. E vai nascer o quê lá? Que tiranos que vão vir, que vão tomar decisões com 4 anos, que com 24 vão se arrepender, não podem voltar atrás. Eu falo, gente, isso é loucura. É uma loucura de total ausência responsável de pais para dizer, a gente pode errar, mas a gente sabe das responsabilidades que temos de tentar, né, ser o máximo da imagem de Deus. E sabe, Mas você deu... desculpa, pode falar. Imagina, só ia dizer assim que é uma coisa muito forte, mas nós temos encontrado pais mais confusos do que os próprios filhos. Olha isso. Como nós lidamos muito com, Você né, lida com essa faixa. com essa faixa também, a família, o professorado,
Pais infelizmente, confusos, filhos e os filhos perdidos, né? perdidos. Então, O Odailson deu o exemplo do carro, eu vou trazer pra minha realidade aqui de 6 e 9 anos, né? Faz tempo que existe uma campanha lá em casa pelo celular. Gente, olha, desculpa pai, mãe aí que fez isso, me perdoa, mas eu não consigo entender. Pesquisas mostram claramente que existe um número crescente de acesso à pornografia antes dos 7 anos de idade. Por quê? Porque a criança Antigamente, o que a gente tinha que fazer se a gente queria ter acesso a uma pornografia? A gente ia escondido numa banca de jornal, alguém tinha que comprar para aquela criança. Era um negócio... Revista com o preto na capa. Exatamente. Aí você tinha que guardar. Gente, hoje... locadora era numa salinha separada. Isso, gente, exatamente. Essa é a nossa geração. Hoje, a criança, ela fica sozinha com esse aparelho conectado à rede mundial. E ele sugere, né? E aí essa criança acessa um conteúdo que ela não tá pronta. Lá em casa, desses questionamentos da Sofia, o Miguel ainda não pede celular, mas a Sofia já pediu várias vezes, e aí ela pega, e eu nem sei se é verdade o que a Sofia me fala, né? Mas, pai, lá na escola todo mundo quase tem celular. Eu falei, nossa filha, que privilégio você tem de ter pais e mães que não estão lesionando o seu cérebro. Aí, ó, checkmate. Você é diferente, filha. Ela fica louca Você é comigo. exclusiva. Adorei. Ela fica louca. Ainda bem que você não é todo mundo. Minha mãe sabe essa frase. Ainda bem que você não é Essa todo é a frase mundo. que acaba a conversa ali. Opa, tá bom. Wagner, parabéns. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente não quer deixar aqui nesse episódio um ar de ufanismo, né? De idealismo. Temos o ideal, sim, mas a gente patina, que a gente erra. Sim. E quantas vezes acertamos num lado, erramos no outro. Sim. Mas o que é Quantos importante... tivemos aqui? Sim, caminhando para o final. Essa importância da educação familiar. Nós não podemos terceirizar a educação familiar, né? O que vocês vão indo para o arremate aí dessa conclusão? Educação familiar, prioridade máxima, para a gente poder, inclusive, apressar a volta de Jesus, né? Pastor, eu queria só lembrar uma coisa, uma questão assim, que hoje os estudos da neurociência confirmam, o que a Bíblia já nos apresentou. De 0 a 3 anos, Ana cuidou de Samuel. E tudo que ele precisava saber sobre Deus, ela colocou na mente dele, de 0 a 3 anos. Porque depois ele foi viver debaixo do mesmo teto dos filhos de Eli que Deus queria matar. E matou. Então, primeira coisa que eu diria, de 0 a 3 anos é determinante para tudo que se constrói depois. Isso a neurociência confirma, a Bíblia já apresentou, e Ellen White fala, todo fundamento é posto de 0 a 3 anos. Depois você tem um filho de 6 anos. Você vai perceber que a sua autoridade começa a enfraquecer e a autoridade dos professores da escola começam a crescer. E na adolescência, então, que é a idade da filha dele, aí que os amigos, o grupo, as referências, os youtubers, todo mundo tem mais influência sobre... Então, se eu pudesse deixar assim um alerta para quem nos assiste, 0 a 3 anos... é um momento crucial. Ah, mas agora já passou, já... Não se desespere. Isso. Não se desespere. Você pode ainda exercer influência, mesmo que seja adolescente, a sua coerência, né? A sua vida de fé, mostrando os seus erros, inclusive. Chegar para um adolescente e dizer, eu tenho falhas. Faltei aqui. Mas com Deus eu estou lutando e Ele tem me dado vitórias. Então, mostrar a sua realidade de luta pessoal, porque todos nós lutamos, como bem falou o pastor. Então, eu sempre digo que o que faz a gente resgatar o tempo perdido é a gente ter uma experiência pessoal com Deus para contar para os nossos filhos, para contar para os nossos adolescentes. Ah, eu não sabia que de 0 a 3 anos era tão importante. Não, mas ainda dá para você marcar, porque eles precisam de histórias reais. Eles precisam ver um evangelho vivido com uma pessoa falha, que tem coragem de pedir perdão, que tem coragem de dizer, olha, eu também luto, mas eu tenho obtido vitórias dessa maneira. Né? Isso faz toda a diferença. Amém. Professor, eu acho que é isso, né?
pelo poder sobrenatural de Deus, não há tempo perdido que não possa ser recuperado. Amém. Né? Não vamos predestinar o fracasso. Claro, não vai voltar a ter 3 anos. Perdeu. Mas esse interesse, essa preocupação de querer acertar daqui para frente, já é a porta escancarada para o Espírito Santo atuar. Né? Então, claro, agora, se você ainda tem tempo, né? Agora, para a gente falar de você que está grávida, você que tem filho e nasceu, não é errado também, não vamos demonizar quem trabalha, mas tem que pensar. Tudo bem, eu estou trabalhando, mas como eu vou compensar? Porque não vai voltar. Né? Então, alguns argumentam muito, olha, não, ele teve que se dedicar. Minha esposa teve que parar. Teve uma fase da vida que a gente falou assim, de 0 a 3 anos, a prioridade é essa. Claro que hoje tem muita maneira, né, de home office, de você continuar trabalhando. Então, não vamos demonizar quem está trabalhando, mas agora onde trabalha, quanto tempo fica fora, qual é o tempo que vai ter com a criança. Porque jogar na maternidade, na creche, perdão. Jogar na creche a responsabilidade que é de um pai e de uma mãe, isso dói o coração, né? Respeitamos, tá? Mas eu acho que tem que haver muita reflexão de como Deus tem que atuar para a gente não perder esse núcleo familiar. Né? O meu ponto final é justamente esse, assim. Às vezes não é pela questão do trabalho, mas o que acontece quando volta do trabalho? Perfeito. Então, assim, eu tenho visto cada vez mais os pais deixando de lado a responsabilidade que eles têm nessa educação dentro da família. Então, os pais pensam que a criança foi para a escola e aí a escola vai educar essa criança. Aí a criança apresenta um problema, leva para o psicólogo, e aí o psicólogo vai educar essa criança. Aí vai fazer uma terapia, então o terapeuta vai educar essa criança. Sempre repassando. Terceirizando uma responsabilidade que foi dada por Deus pra gente, porque Ele deu esse dom de que a gente procriasse e gerasse filhos. E isso não acontece. Eu gostei muito do que a professora Thalita disse, que tem uma diferença entre educar e criar. Nós estamos educando crianças e essa é uma responsabilidade nossa. Para a criança ir bem na escola, precisa do lado do pai ali também em casa para essa criança vá bem para a escola. Se a criança tem uma necessidade de visitar um psicólogo e ter um acompanhamento, ótimo, mas é preciso que o pai também esteja atento, vá às sessões, converse com o psicólogo, reproduza em casa o que essa psicoeducação vai acontecer. Então não dá para terceirizar filho. Filho não se terceiriza, filho se educa. Que fantástico. Apoio constante, né? É necessário esse apoio constante. Porque também não adianta nada se a gente está em casa, fica o dia inteiro lá e não faz nada. Claro. Né? Obrigado, gente. Obrigado. Ainda temos mais um tempinho para as palavras finais, mas que assunto forte, que assunto polêmico. Eu acho que vai dar alguns bons comentários aí de gente concordando, discordando. Não tem problema, você é bem-vindo. Mas que a gente questione para onde está indo, né? Esse é o Wagner que a Novo Tempo nem sempre conhece. O pai é o homem, é o educador. Isso a Novo Tempo não mostra. Você vê, Wagner? É o educador, vai lá, apresenta e tal, mas é o educador, Wagner, que está remando no mesmo barco das lutas, né? E a gente admira, a gente ora, intercede. Você é um caso assim de gente desafiada a educar. Pegou as crianças, ama essas crianças, são os filhos, e é a genética do céu que você está passando com eles agora, né? E nas lutas, né? Vamos fazer nossa fotinha, gente? Daí vamos para a conclusão? Vamos ali junto? Vamos. Essa é uma fotinha para a gente guardar sempre no coração de quem veio aqui. Olha lá. Aí foi. Então, nós vamos ter um mural com as fotos de todos aí mais cedo ou mais tarde, mas estamos começando. Legal. Bom, gente, pouquinhos tempo, mas não estamos na TV, não é ao vivo, a gente pode passar um pouquinho, né? Essa é a benção da internet, né, Wagner? Que é o que bom, que pena e que tal? Tá bom? Vocês fazem agora uma frasezinha, um pensamento, um arremate final. Que bom sobre a educação, que pena. Qual é um desafio que você quer deixar? E o que tal é olhar ali para a câmera e aí sim deixar um recadinho pro nosso pessoal, pros nossos internautas aí do Inverso. O Vamos comunicador começa porque ele não! tem Meu Deus! o dom. Vamos lá. Que bom, que pena e que tal, grande Wagner. Que bom que a educação nos proporciona passar para frente, passar para uma próxima geração, coisas incríveis que a gente viveu na nossa educação e a gente aprendeu com os nossos pais. Sim. Existe um legado cultural, social que é passado à frente. Que bom que isso é possível. Que pena. Que pena. Que pena que nem sempre a gente consegue fazer o nosso melhor.
porque estamos aí inseridos em um monte de dificuldades e coisas do tipo. Mas que tal a gente tentar o nosso máximo? A Bíblia não diz tudo que vier à tua mão, faça segundo as tuas forças. Não é fazer mais do que a tua força, mas também não menos. Então que tal a gente se dedicar, né? Para que a gente possa educar os nossos filhos para o céu. Bacana, bacana, amém. Vamos lá. Amém. Professora Vânia. Que bom que temos esse momento aqui para a gente poder refletir, muito bom, conversar, escutar histórias. E é um momento também de reflexão, né? Que pena que as famílias estejam deixando que tudo isso vá se escapando pelos vãos dos dedos. É necessário, nesse momento, talvez, a gente pensar um pouco, estruturar um pouco e ter vontade de fazer. Porque é só escolher. O que eu escolho para minha vida, para minha família? Então, que tal, famílias, nós escolhermos fazer o melhor, segundo o coração, segundo aquilo que o Senhor nos pede que façamos, e que realmente possamos ser famílias segundo o coração de Deus. Amém, gente. Bom, que bom. Começa com que bom. Isso. Que bom que nós temos muita luz e muita revelação. 22 mil páginas sobre educação nós temos disponível da educadora Ellen White. Que pena que nós não lemos. Que pena que nós não buscamos conhecimento. Que pena que meu povo perece por falta de conhecimento. Uau. Que tal, em 2025, você ler pelo menos um livro da educadora norte-americana Ellen White sobre educação? Que tal a gente buscar conhecimento na fonte verdadeira, na fonte original, na fonte que vem de quem nos deu o dom da paternidade e da maternidade? Amém, gente. Amém. Nada a acrescentar, só agradecer. Tá? Obrigado, Wagner. Você fez uma viagem, Thalita veio também de outra cidade para cá para participarem com a gente. Obrigado, Vânia. O tempo aí dedicado ao programa, a gente vai fazer mais momentos juntos, tá? É legal a gente conversar, baixar a guarda, sair um pouquinho daquela figura pública, né, Wagner, que todo mundo olha. É o paizão, né? Tem as lutas e tá lá. Essas duas crianças que reensinam a vida, né? Então, brigadão, tá? Brigadão e tá aí muito conselho para você. Curtiu? Então compartilha, comenta, manda um abraço, envia para quem você acha que tem que assistir esses conselhos, porque tá todo mundo se batendo para descobrir um caminho melhor. Ninguém é perfeito. Mas aí você conhece alguém que tá com um filhinho, acabou de nascer, pais novos, fresquinhos, manda para já começarem a preocupar-se, a ponderar, colocar alicerce. Porque a gente só quer essa geração inteira. Pode ser milênio, alfa, beta, G ou C, X ou Z. A gente só quer levar para o céu. E lá sim vai ser tudo perfeito. Então quando a gente está aqui, educar e a gente preparar para a eternidade, sim. E você com a gente aqui, tá bom? Obrigado pela tua presença no Inverso. Só lembrando que o Inverso é porque no mundo de ponta cabeça, a gente pensando de um jeito invertido, a gente realinha as coisas na direção do céu, na direção daquilo que é certo. A gente te espera no próximo episódio. Valeu!